Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje à frente do quadro Sofri Abuso, com a presença da Jéssica Costa, que sofreu o golpe do aluguel falso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e trazer à tona todos os detalhes da história da Jéssica e alertá-los também de como denunciar, quais são as dicas para não cair nesse tipo de golpe. Vamos começar? Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso canal, muito obrigado pela sua participação. E antes da gente entrar nesses detalhes do golpe do aluguel, eu quero entender quem é a Jéssica, antes de tudo. Com quem você mora, de onde você é, quantos anos você tem e o que você faz. Oi, Léo, boa tarde. Eu moro em Osasco, né? Eu sou uma analista de RH, trabalho numa empresa de comunicação visual. Moro com a minha avó, com o meu filho, ele tem 12 anos. E, igual você estava falando, sofreu o golpe aí do aluguel falso. Logo eu, que achava que nunca ia sofrer esse golpe, que sempre falava assim, mas como você sofreu esse golpe, sendo que estava na cara? E para mim, estava na cara, tinha todos os indícios e eu caí no golpe. Fiz um anúncio lá no Facebook que estava procurando uma hospedagem para o Réveillon de 2022, agora para 2023. E esse rapaz, por nome Thiago, e esse é o nome dele mesmo, porque tem o CPF, então é Thiago, entrou em contato comigo, falou que tinha um AP em Botafogo e era um AP que dava para até 6 pessoas, e eu falei que inicialmente era eu e meu filho só. E ele me fez a proposta, né, de alugar o espaço dele. E eu fiquei conversando com ele durante um tempo, porque eu ainda não tinha certeza se eu ia sair de férias nesse período. E eu queria casar as datas, mesmo que eu não saísse de férias, mas pegasse uns dias, eu queria casar. Então eu falei, por enquanto não tenho nada definido, mas estou dando uma pesquisada nos preços e tal. Mas gostei, ele me mandou as fotos, né, me mandou a localização, então ficava perto de tudo que eu queria, conhecer ou fazer no Rio. E aí eu deixei em stand-by ali, falei, isso daqui é um potencial. Só que ele foi um pouco invasivo, porque ele, além do dia que a gente conversou, ele me chamou uns 2, 3 dias. E aí, você já resolveu? E aí, você já decidiu? E isso me ligou um alerta. Só que, quando isso me ligou um alerta, eu falei, o cara é muito insistente, né? E geralmente quem aluga, ele não tem tempo para ficar vendo se a pessoa quer. Se a pessoa quer ou não quer, vai aparecer outro. E foi isso que ele me falou, eu não posso segurar a data para você. Se você quiser, realmente você tem que fazer um adiantamento e tal, para eu segurar a data. Aí eu fiquei meio assim, falei, eu não vou fechar agora. Vou dar mais uma pesquisada, estou vendo ainda as datas, eu dei uma esquivada. E aí ficou por isso, ele não mandou mais nada. E aí eu falei assim, se ele tivesse insistido um pouco mais, talvez eu ia concretizar que ele seria um golpista. Mas como ele sumiu, eu deixei para lá. E fiquei pesquisando outros lugares e tal, né? E teve um dia que, quando eu tive a certeza que eu ia sair de férias, eu falei assim, agora é a hora, ou eu decido ou eu não vou conseguir nada. Chamei ele, falei, oi, Thiago, é a Jéssica, falei com você uns dias atrás, tal. A hospedagem ainda tá livre e tal, o seu apartamento aí? Ele falou, ainda tá. Só que eu tenho outras pessoas, tal, que talvez vai fechar. Eu falei, era mais ou menos dia 25. Aí ele falou assim, você vem com quem? Eu falei, eu vou com meu filho. E eu tava meio assim ainda, né? E eu até falei para ele, falei, eu vou com uma criança, tem 12 anos, não tem como eu ficar na rua. Se você for um golpista, você já me fala logo, que a gente nem faz negócio. Porque eu sozinha eu me viro, mas eu com uma criança, e eu ia chegar, de madrugada no Rio, de manhãzinha, assim, umas 6 horas da manhã, pelas passagens que eu tava vendo. Aí eu falei, então não tem como eu ficar só na rua com uma criança. Então, pelo amor de Deus, se você for um golpista, você já me avisa, ainda no tom de brincadeira, para ver o que a pessoa falava. Ele, não, tá tudo certo, eu vou passar o meu endereço, o endereço da minha mãe, a gente tem uma casa em Cabo Frio, não sei o quê, e a gente mora lá, mas a gente aluga esse apartamento. E assim, Léo, eu pesquisei as redes sociais dele, realmente eu tava com muito pé atrás. Eu não sei como que eu, sabe,
Não sei, parece que era Deus falando assim, meu, toma cuidado, porque eu entrei nas redes sociais, pesquisei ele, achei a rede social dele, pesquisei no Instagram, achei o Instagram dele. Na época estava aberto, eu tirei prints de foto dele com algumas pessoas, porque era um menino assim muito ativo em coisa de política, teatro, faculdade de arquitetura e tipo 5 mil seguidores e várias postagens. Do dia que foi pescar, do dia que foi no aniversário não sei de quem, aí eu fiquei tranquila. Eu falei assim, meu, eu tô vendo coisa onde não tem. Mas ainda tirei print das redes sociais. Falei, o moleque tem uma vida normal, tá? Enfim, e era um menino novo, é um menino novo. E aí, quando ele me falou que a hospedagem era da mãe, aí eu fiquei muito tranquila. Eu falei, então, tipo, a gente entende o quê? Que a mãe não sabe mexer em rede social, alugar essas coisas, e o menino tá fazendo isso. Então, eu fiquei super tranquila. Porque quando eu falei pra ele que uma amiga, ele falou assim, ó, vou ver com a minha mãe quanto que ela pode fazer. Meu, é um golpista nato, pra te convencer mesmo. Aí eu falei assim, então beleza. Aí eu fiquei muito mais tranquila quando ele falou da mãe dele, quando eu entrei nas redes, sem ele saber, e vi lá o Instagram e tal, as postagens. Aí eu falei assim, aí eu combinei com ele, ó, então me manda o contrato que no dia 30 eu faço o depósito para você, né? Eu falei assim, vai cair meu 13º, então, tipo, eu nem mexo no meu pagamento nem nada, eu faço o 13º. Ele falou, então tá bom. Aí quando foi no dia 28, 29, não, de novembro, ele falou assim, e aí, tá tudo certo, você vai depositar o mesmo dinheiro, que tem outras pessoas querendo. Me mandou as fotos das pessoas pedindo, né? Possivelmente outras pessoas que cairiam nesse golpe. E, e aí eu falei assim, não, eu vou fazer dia 30. Aí ele sempre falava comigo, assim. Ele sempre estava falando comigo, eu até na época, tipo, de eleição, assim, que eu postei uma coisa, porque eu sou mesária. Aí eu postei uma coisa lá da eleição, depois das eleições, ele ainda comentou, porque ele era tipo lulista, sabe? Então ele comentou assim, e aí Lula ganhou, não sei o quê. Então ele sempre estava tendo um relacionamento comigo, na conversa, assim, do WhatsApp. E aí, depois que eu fiz o depósito, ele meio que não falou mais. Aí eu liguei o alerta de novo. Falei, putz, não acredito. Aí de toda semana eu dava um oi. Aí eu, oi, Thiago, e aí, tudo bem? Então, eu queria te perguntar, tem cama, mesa e banho ou eu tenho que levar? Eu sempre ia a assuntos do aluguel e ele sempre falava assim, agora eu não posso, que eu tô na aula, mas assim que eu sair da aula eu te respondo. Aí eu comecei já assim, nessa primeira coisa, eu já comecei a pensar assim, pô, eu acho que ele é um golpista. Mas aí, quando ele me respondia, aí eu pensava, eu acho que eu tô, tipo, viajando, né? Pensando que o menino é golpista e o menino não é golpista. Aí, na outra semana, eu ia lá e dava um oi de novo, pra ver se ele tava lá ainda, pra ver se ele não tinha me bloqueado. E isso foi durante um mês de dezembro. Durante um mês. Do dia 30 de novembro, toda semana eu ia lá e dava um oi. Eu, então, Thiago, você ficou de me passar as redes sociais da sua mãe e tal, caso aconteça algum problema, então me passa. Ele, assim que eu chegar em casa eu te passo. E nunca passava. Aí foi quando eu falei, meu, se esse menino não for um golpista, eu tô com muita sorte. Porque depois do dinheiro que eu fiz, ele perdeu o interesse de conversar, de me chamar, de falar, sei lá, sobre coisas políticas que ele não tinha nada a ver. Aí quando foi no dia 25, depois do Natal um pouquinho, ou não, um pouquinho antes do Natal, foi na quinta-feira antecedente do Natal. Eu chamei ele, eu já vi que minha mensagem não chegou. Foi só um pontinho. E a foto dele já não aparecia mais para mim. Eu falei, e agora? Aí dia 25, dia 24, chamei, nada, não respondeu nem nada. Quando foi no dia 26, dia 28, aí no dia 26, que eu vi que ele não me respondeu nem nada, eu já liguei no banco. Aí eu falei assim, aconteceu isso e isso, né? Eu fiz, foi no setor de fraude que eu falei lá. Aí eu falei, eu fiz um depósito para uma pessoa, aconteceu isso, eu tive que explicar tudo que aconteceu, que eu expliquei aqui para você. Fiz um depósito no valor de R$ 300 para essa pessoa.
Não tenho nada de dados dele, somente o nome completo e o Pix. Aí eles conseguiram puxar o CPF, tudo certinho lá no banco. Aí eles me informaram que eu tinha que fazer um BO online para poder dar sequência para eles poderem tentar reaver esse valor. Ele falou, a gente vai bloquear a conta. Você mandando para a gente o BO online, a gente consegue tentar reaver. Como é outra instituição, a gente não consegue fazer nada nesse momento. Só depois que você manda o BO online. Aí no mesmo dia eu fiz o BO, depois passou um dia mais ou menos, enviei para eles, que o BO eu acho que tem 48 horas para ser aceito. E aí eu enviei para eles e demorou assim umas 3 horas, eles me retornaram falando que não tinha conseguido o valor, não tinha nada na conta, né? Aí a moça me explicou como era importante a gente ligar, a gente falar, a gente abrir esse BO. Porque eu era uma no meio de mil, tipo, na quadrilha que eles atuam. Né? Eu falei assim, moça, eu nem queria ligar, porque eu falei, perdi. Eu falei assim, só que aí eu pensei, o que você está me falando? Quantas pessoas não deixam para lá? E o cara continua, entendeu? Então, eu fazendo esse BO, vai abrir uma investigação. Aí, quando foi, no dia 28, a minha viagem estava marcada para o dia 29. Eu já tinha comprado. Eu até chamei ele e falei: ó, comprei as passagens, para ele se certificar que eu realmente ia. Aí ele, tá bom, quando você chegar aqui, você me fala. Aí, quando eu percebi que eu tinha tomado o golpe, na semana do Natal, dia 24, ele não me respondeu mais. Dia 26, aí eu tinha até o dia 29, o dia da viagem, para cancelar as minhas passagens, né? Que eu comprei passagem de ônibus, tá? Eu tinha até o dia 29. Nesse meio tempo, eu falei assim, eu vou procurar outra coisa. Se eu não achar, eu cancelo. Como eu tinha esse tempo para cancelar, quando foi no dia 28, ele me chamou. Ele mandou, oi, ai, desculpa, não te respondi mais, é porque eu fiquei doente. E acabei não vendo a sua mensagem. Deixa eu te falar, eu tive que alugar um apartamento para outra pessoa no dia 28. Minha viagem era dia 29. Aí, tipo, eu esculachei, né? No bom sentido, assim. Eu falei assim, um dia antes da minha viagem, você vem falar para mim que alugou para outra pessoa. Eu falei, eu sou besta, né? Eu falei, olha só, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero que você faça o meu Pix de volta, já que você entrou em contato comigo, que eu nem sabia que você ia entrar, e eu já abri um BO contra você. Para não ficar nas minhas palavras, segue o BO. Mandei o BO para ele. Aí, tipo, ele ficou desesperado. Então, eu tenho um meio termo, eu não sei. Talvez ele seja um golpista de fato, e talvez não. Talvez só um menino se aventurando. Por quê? Porque ele ficou desesperado. Meu, mas eu não fiz nada, calma, eu vou te devolver seu dinheiro, tal. Eu falei assim, então devolva, que assim que você devolver, eu desfaço o BO. Eu entro lá e explico o que aconteceu, eu não sei o que eu vou fazer. Não, mas eu vou fazer. Até hoje não caiu dinheiro, eu não sei o que aconteceu. Mas assim, ele ficou muito, no primeiro momento, quando ele viu o BO, ele ficou desesperado. E aí, as redes sociais dele já não dá para ver mais nada, tá trancada, tá lá, mas tá trancada, já mudou foto. Então, assim, ficou uma incógnita, assim, para mim. Eu não sei realmente se ele. Eu não sei, sabe? Só que depois eu descobri que ele deu golpe em outra pessoa. Talvez em outras. Mas quem entrou em contato comigo foi um rapaz de Minas. Porque aí eu entrei no grupo do Facebook, onde aparentemente tem pessoas confiáveis alugando, e relatei lá. Gente, ó, caiu um golpe, tal, tal, tal. O nome do cara é esse, que aí eu consegui pegar o nome completo. E aí o rapaz entrou em contato comigo e falou, ó, ele também me deu um golpe. Eu aluguei esse apartamento para janeiro, ele me cobrou tal valor e já entrei em contato com ele pedindo, falando para ele que não vai dar para eu ir, para ele me mandar o dinheiro. E até esses dias eu entrei em contato com o rapaz, falei, e aí, você conseguiu o dinheiro? Ele falou que não. Então, assim, ficou uma coisa meio estranha. Ele falou comigo depois, eu estava no Rio de Janeiro, porque eu consegui alugar um outro lugar, ele estava no Rio, e ele falou assim para mim, vou te mandar seu dinheiro amanhã, sem falta. Isso era que dia? Isso era no dia 30. No dia 30. Eu viajei no Rio pro Rio de madrugada. Aí no dia 30 ele falou assim, ele falou no dia 29 para mim, eu vou te mandar seu dinheiro amanhã. Eu falei assim, meu, amanhã nada funciona em banco. Eu só preciso ir no... Ele falou assim, eu só preciso ir no banco
para sacar o dinheiro. Eu falei assim, você tá achando que eu sou trouxa? Amanhã nem o banco abre. Aí no dia 30 você quer ir no banco. Eu falei, e outra, eu não fui no banco para te fazer o depósito, eu fiz um Pix para você. Então faz o Pix de volta. Não é porque vai cair um dinheiro de um job e como eu vou no caixa eletrônico, é no 24 horas, não é no banco. Eu falei, tá bom. Enquanto isso, o BO ainda tá, você vai ser investigado, os caras vão atrás de você. Eu não sei quando, pode passar 10 anos, eu falei pra ele. Mas uma hora a casa vai cair para você. E aí eu falei ainda para ele assim, não pense que você me prejudicou. Claro, dinheiro, tipo, R$ 300 a gente não ganha em um dia, nem dois. Né? A gente tem que trabalhar para ter R$ 300. Né? Eu falei assim, só que o seu dia vai chegar, entendeu? Você ganhou hoje R$ 300 de uma pessoa que trabalha, que vai para a luta, mas você vai perder lá na frente. Ele, não, mas eu vou fazer de volta, tal. Até hoje. Aí eu não chamei mais, mandei um oi depois, já estava no Rio também. Falei, e aí, cadê o dinheiro que você falou para fazer hoje? Não respondeu mais e até hoje. E foi isso que aconteceu. Terrível, né? E normalmente o modus operandi desses golpistas é assim que eles agem. E talvez foi mais uma encenação quando você manda o BO dele ficar apavorado, porque ele sabe onde tocar nos estímulos das pessoas, nas emoções. Justamente por isso que ele fala que é a casa da mãe, justamente por isso que ele fica apavorado quando fala do BO, Tipo, né? para eu desfazer o BO, não, vou fazer de volta. Provavelmente algumas pessoas, quando manda o BO, que já deve ter acontecido para ele, porque ele deve ter aplicado o golpe em várias pessoas já, quando mandaram o BO para ele ficou apavorado dizendo que ia devolver o dinheiro, a pessoa vai lá e desfaz o BO antes da polícia dar um ok no BO, porque passa por uma análise, né? Antes da polícia aprovar esse boletim de ocorrência, a pessoa vai lá e desfaz o BO. Então, existem várias formas dele conseguir ir se safando aos poucos, mas é muito importante denunciar, Jéssica, porque só com as denúncias e com um grande número de denúncias é que a polícia vai começar de fato a fazer uma investigação em cima dessas pessoas ou dessa pessoa, porque deve ter o golpista que age sozinho e sabe como agir, porque as redes sociais, querendo ou não, tem essa aberturinha para essa pessoa entrar, ter o contato fácil com outras pessoas, ou mesmo uma quadrilha, que é especializada nesse tipo de golpe, né? Que envolve várias pessoas, assim, vários golpistas. Isso a gente está cheio de ver. Então é muito importante denunciar. E a gente já deixa aqui, através da sua mensagem, um apelo às pessoas. Para quem passar por isso, denuncie. Não só para quem vai fazer uma viagem de final de ano, como a Jéssica fez, uma viagem de férias, mas também para pessoas que querem alugar uma casa para morar, porque os golpes existem também para possíveis alugantes, né? Poxa, a pessoa quer alugar uma casa, arrumou toda a vida dela para ir morar nessa casa, viu documentação falsa e mesmo assim cai no golpe do aluguel falso. Então é muito importante denunciar. Todas as polícias de todos os estados, que eu fiz uma pesquisa bem longa em relação a isso, todas as polícias de todos os estados é o que ela mais fala, o que ela mais bate na tecla é denuncie. A denúncia é o que vai levar a esses marginais, esses golpistas, irem para a cadeia. Exatamente. E assim, o mais engraçado é que quando eu relatei lá no grupo, várias pessoas que alugam, mas como você vai fazer o depósito? Como assim? Vocês não aprendem. E tipo, aí em contrapartida, os locatários, gente, mas não tem como a gente também alugar sem ter um adiantamento. E se a pessoa não vem? Aí eu falei, tá, e aí faz como? Como que é essa relação? Então, a gente nunca consegue, tipo, alugar um lugar legal por um preço bacana, por causa dos golpistas. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer o tradicional, que era o que eu deveria ter feito, que eu já fiz em outras vezes, Airbnb, Booking, e acabei fechando no Airbnb, porque é um pouco mais seguro. Há golpes lá também, mas é um pouco mais seguro porque ali você tem um respaldo. Então, tipo, Facebook, WhatsApp, esquece, você não tem respaldo, você não tem. Então, você tem que fazer sabendo que você pode sofrer um golpe. Exatamente. Você tem que arriscar. Exatamente. E uma das dicas é realmente essa, é você ter o contato direto com o proprietário e evitar para esse tipo de coisa as redes sociais. Porque no Airbnb, no Booking, nesses sites especializados em casas de aluguel, você tem um respaldo, retorno do dinheiro caso aconteça alguma coisa, você tem a quem reclamar, né? Você tem com quem falar. Exatamente.
Então, Exatamente. se o dono da casa não te responde, você tem ali um chat, você tem ali um número, você consegue falar com um especialista da empresa, que de alguma forma vai te reembolsar, ou mesmo você pode entrar com uma ação judicial contra a empresa. Nesse caso que você fala diretamente com a pessoa através de um Facebook, através de um WhatsApp ou mesmo de um Instagram, a quem que você recorre? Né? Exatamente. Você acaba ficando vendida. E aí, Jéssica, me surgem algumas dúvidas. Quando que vocês começam a conversar? Novembro. No meio de novembro? Isso, mais ou menos lá pro dia 15, 18. Tá bom, e você chega a entrar na comunidade do Facebook e por lá ele te encontra ou é aleatório? Como que ele chega até você? Pelo Facebook. Eu fiz uma postagem lá procurando a hospedagem. Nesse grupo, né? Que entra só pessoas confiáveis, entre aspas. Ou, Tanto que uma moça até me chamou, tentou um lugar para mim, que ela faz só isso lá. Né? Ela tem vários lugares que ela aluga. Ela falou, olha, Jéssica, eu não posso nem ficar te respondendo lá, porque assim, eu não sei quem é o golpista que está lá. Então, é ruim até para mim eu ficar te ajudando por lá. Você tem noção disso? Como assim? Ela falou, eu comentei lá, porque ela falou assim, ó, já tem gente atrás desse cara. Aí ela falou assim, aí ela me chamou no privado, ela falou, eu não posso nem te responder lá, porque eu não sei quem é. Eu não sei se o cara é o cara que me vê todo dia aqui no Rio. Então ela falou assim, eu não consigo nem, tipo, te dar um respaldo, eu não consigo nem te ajudar a meter a boca lá, porque eu tô ameaçada também. Eu falei, meu Deus, como isso? é terrível a gente pensar que assim, a gente está preparando umas férias, a gente quer fazer uma viagem e a gente está na mão dessas pessoas, porque a gente já começa a fechar um negócio quando a gente não usa esses aplicativos confiáveis, né? Quando a gente está conversando no pessoa com outra pessoa, a gente já começa a pensar antes de cair no golpe que é um golpe, assim como aconteceu com você. Então, olha só como o medo, né, já tá presente na nossa cabeça. Está embutida. A gente já entra numa negociação pensando mal da pessoa, achando que é golpista, a pessoa, se não for, acha isso da gente. Assim, tem sempre que ter alguma prova. Me prova que é isso, me prova que é aquilo, né? Você não sabe mais quem é verdadeiro e quem não é. Exatamente. Isso é a pior parte, assim, a pior parte. E aí você vê uma pessoa como essa moça que você citou, que ela aluga casas no Rio de Janeiro e ela mesma tem medo de conversar com você que sofreu o golpe porque não sabe se esse golpista está próximo dela, não se conhece a vida dela, você sabe quem é ela justamente porque eles devem estar próximos por conta da categoria que eles atuam, enfim, isso é se esse golpista atua em alguma coisa, porque normalmente como que eles agem? Eles de fato alugam uma casa, a pessoa aluga, o golpista aluga uma casa, ele vai até essa casa, ele passa de 2 a 3 dias nessa casa, aí ele tira fotos da casa. Então ele registra todo esse documento junto com ele. Aí quando ele tem tudo pronto, ele cria documentos falsos e aí ele chega até as pessoas que querem alugar. Então a Jéssica quer alugar um apartamento, tá bom, Jéssica, ó, tá aqui, ó, o documento XXX, o contrato é esse daqui e tá aqui as fotos, ó, essa casa aqui é da minha mãe, é assim, assim, assado, eu tenho ela há tanto tempo e você não vai desconfiar, porque realmente eles atuam de uma forma que você não desconfia. Por tudo que eles te mandam, o jeito que eles conversam, você não desconfia de absolutamente nada. Você fala assim, mas peraí, essa pessoa tem rede social, não parece ter seguidores falsos, tem postagem há um tempão, me manda documento da casa, faz um contrato, está disponível para conversar, pergunta se precisa de alguma coisa, manda foto de outras pessoas que querem um apartamento. Nem sabemos se essas pessoas também são falsas ou se são pessoas que estão caindo no golpe e aí estão auxiliando ele a aplicar outro golpe. Não, e o detalhe, fotos de transferência, assim, o nome dele lá certinho, o valor, tipo, ele só riscava um valor, mas com o nome dele, assim, então é uma coisa que você fica meio assim, porque isso, é igual você falou, já está embutido dentro da gente, porque hoje é difícil encontrar uma pessoa honesta, por tantas coisas que a gente vê por aí, na TV, no jornal, você já entra tanto em relacionamento, tanto em negociação, você já entra assim, meu, será que, né? Será que é isso? Será que não é? E aí, quando você vai ver, você fala, era isso. Eu peguei algumas notícias de que esses golpistas, eles falsificam até a escritura do imóvel, para você ter ideia. A pessoa ela quer alugar um apartamento, uma casa para morar e pede, obviamente, a escritura para ver se está tudo certo, o número de matrícula, enfim. Aí a pessoa, quando olha, vê ali que está tudo registrado bonitinho, firma reconhecida em cartório, tá certo. Não procura mais detalhadamente, tá com o documento ali,
Quando vai ver, vai puxar o número de matrícula, a matrícula é da garagem de não sei aonde, é de um espaço de não sei aonde, aí já fez o pagamento, provavelmente de um primeiro aluguel ou de um sinal, e o golpista some. Tem casos que o golpista avisa. Eu achei que esse fosse o seu caso, porque eu quis saber de fato também como aconteceu, conversando aqui com você na nossa entrevista. Eu achei que esse fosse o seu caso, do golpista avisar. Porque a gente tem vários casos que o golpista, poucos dias antes do locatário ir até a casa, ele avisa. Desculpa. Se você observar, ele quis me falar isso, porque ele me chamou um dia antes. De te avisar, não venha, que é golpe. Exatamente. Só que ele falou assim, precisei alugar a casa para outra pessoa. Ele não falou assim, é um golpe. Mas ele quis dizer, ou seja, não vem para cá. Se chegar aqui, não vai ter nada. Só que eu já tinha conseguido alugar. No dia 26, na segunda-feira, eu consegui fechar um pelo Airbnb. Então, foi esse recado que ele quis me dar. Entendeu? Ele só não falou com todas as palavras certinhas. Mas um dia antes, ele me chamou e falou, aluguei a casa para outra pessoa. Tive que alugar a casa para outra pessoa. Vou fazer o valor do dinheiro para você. Tipo, foi o recado que ele me deu. Em outras palavras. Aí que ótimo, né? Você está planejando suas férias de final de ano, vai passar um Natal ou Ano Novo com os seus familiares, se planejou, gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, porque você não está alugando seu apartamento, você tem que ter passagens, tem que juntar dinheiro para alimentação, você acaba se moldando para fazer uma viagem para o seu descanso. E aí passa por mais todo esse perrengue, né? Isso é inadmissível. É muito complicado, assim. E, Jéssica, desculpa te perguntar, mas qual era o valor desse local que você queria alugar e por quanto tempo você ia ficar lá? Eu ia ficar do dia 29 até o dia 4 e era 1.200 que ele tinha me cobrado. R$ 1.200. Todos os dias? Todos esses dias. Aí, como era eu e meu filho, ó, eu vou te cobrar esse valor. Pelos valores que eu já tinha olhado, era um preço bacana, porque estava 1.600, 1.800, 1.500. Aí, tipo, eu no custo-benefício, né, falei, pô, tá tranquilo, eu não preciso de luxo, não preciso de nada. Eu só preciso de um lugar para dormir, tomar um banho, porque o restante é por lá, andando na rua, na praia. Então, eu só precisava de um lugar para dormir. Então, eu fui nesse pensamento. E acabei alugando uma hospedagem por R$ 1.300. Tipo, eu acabei, sei lá. E nesses R$ 1.200, ele falou para você fazer R$ 300, que seria um sinal, é isso? Isso. E eu ainda briguei com ele. Eu falei assim, não, eu vou fazer só 10%. Porque eu não sei, pelo menos eu não vou perder 300, vou perder 120. Aí ele, não, eu não trabalho dessa forma. Tem que ser 40%, sei lá. Não, ele falou assim que ainda ele cobra 40%. E de alguns ele cobra 50%, metade. Eu tinha que fazer 600, ele ainda estava deixando por 300. Tipo, essas coisas me deixam num nível, tipo assim, tava na cara. E você, sei lá, pela emoção, pelo anseio de não perder, porque, tipo, eu programei muito essa viagem. Aí, para não perder, para não ter que cancelar a passagem sei lá o que eu pensei. Porque não é nítido? É muito nítido. Então, na verdade, o legal é você não se culpar. Porque, na verdade, você não tem culpa disso, entende? É nítido para você hoje que caiu num golpe. Mas naquele momento que você fez toda a pesquisa, que você checou, que você pediu documentação, que você checou novamente, que você entrou nas redes sociais, não era nítido. Então, a vítima ela não pode ser revitimizada, entendeu? A gente nunca pode fazer isso. A culpa é zero sua. Você não tem culpa nenhuma. Quem não deveria estar aplicando esse golpe é o golpista, entende? Esse cara não pode estar na rua. Esse cara tem que sofrer a pena que está prevista na lei. Ele tem que ser preso, pelo menos, como estelionatário. Que ele vai pegar o artigo 171, de 1 a 4 anos de reclusão, mais multa, ou também, com a alteração da lei 14.155/21, agora nós temos estelionato digital, que aí a pena é um pouco mais severa, de 4 a 8 anos de reclusão, mais multa. É isso que ele tem que pegar. Então, não se revitimize, Jéssica, porque você não tem culpa de nada disso. Você só estava procurando, é simples a gente pensar, você só estava procurando um momento de lazer com a sua família, ou com a sua amiga, aí independe. E é triste a gente pensar que, nossa, toda vez que a gente for fazer uma negociação com alguém para alugar uma casa, a gente tem que ficar pensando se é golpista, se a mulher é golpista, se o homem é golpista, porque
independe também do sexo, né? Ah, se é homem, se é mulher, muitas quadrilhas aí eles agem juntos, as pessoas até visitam os apartamentos, conhecem a propriedade, veem quem são os golpistas e eles agem normalmente, até porque a propriedade existe. A casa que você sofreu o golpe, ela existe, ela está lá, se você entrar no Google Maps, enfim, você vê a casa. Ela de fato existe, não é um golpe infantil, vamos dizer assim. É um golpe bem elaborado, é bem estruturado. Eles sabem como lidar. E aí no dia 30 você consegue alugar uma outra casa de última hora, no dia 29 para o dia 30. 26. Dia 26, desculpa. Você aluga uma outra casa e consegue fazer a sua viagem de final de ano. Consegui, aí eu aluguei fiquei pesquisando, né, pelo Airbnb e apareceu assim, ele não estava lá porque eu estava pesquisando fazia uns dias, né, quando eu percebi que realmente caí num golpe, já comecei a pesquisar, tipo, eu tinha pouco tempo ou eu cancelava as passagens e aí no dia 26 eu consegui fechar um apartamento lá era quarto inteiro, né, lá em Copacabana, até, tipo, o mesmo lugar que eu queria muito, porque ficaria fácil acesso para tudo ali para mim. E aí eu consegui, deu tudo certo, né? Foi tranquila a viagem também. Foi bacana. Se você manda uma mensagem para ele hoje, por exemplo, ele aparece para você online, a foto no WhatsApp, você chegaram... Ah, isso é uma pergunta. Vocês chegaram a conversar por WhatsApp? Sim, sim. Depois toda a conversa foi pelo WhatsApp. Toda. Entendi. Tipo, o depósito, a transferência que eu fiz, mandei para ele comprovante, tudo. E você tem número dele, o CPF está no nome dele, a conta bancária estava no nome dele? Número e tem o nome completo. O CPF, quando não aparece todo, né? Quando a gente faz o Pix. Mas... Aí tem, tipo, só os partes. Mas o banco consegue e lá no... Ai, no negócio que eu fiz online, lá, o BO. No BO, no boletim de ocorrência. Tá. Sim. E a conta que você fez o Pix, tá no nome dele? Tá no nome dele. É isso a gente tem que Então, pensar assim, se de fato ele é o Thiago, um né? pouco assim, Isso a gente tem que pensar se de fato ele é o Thiago. Isso, exatamente. Só que assim, Thiago existe, Exato. né? Thiago existe e quem é o Thiago? Exato, essa é uma pergunta que a gente tem que se levantar. Exato, porque não tem como você sacar o dinheiro se você não for o Thiago. A não ser que você tenha documentos e mais documentos, o que não é impossível nos dias de hoje. Mas tem que saber se o Thiago é o Thiago mesmo, é o Thiago do Instagram. Exato, porque ele pode ter montado um conjunto de provas, vamos dizer assim, né? Que ele coloca todas as fotos dele não sendo o Thiago, eu digo. Ele coloca todas as fotos, ele cria todo esse cenário para aplicar o golpe e ele de fato não é o Thiago. O Thiago é um laranja, o Thiago é um parceiro, enfim, né? Porque normalmente quando esses golpistas aplicam os golpes, eles não usam o nome deles justamente porque eles vão receber dinheiro através de uma conta bancária. Exatamente. O que é fácil identificar, né? Exato. Ele utilizando nomes falsos, utilizando laranjas ou parceiros, para a polícia fazer uma investigação, fica ainda mais complexo, né? Porque não chega nos cabeças, chega só em quem está servindo de cobaia ali. E, Jéssica, mais uma coisa, você disse que ele começou a ser um pouco mais invasivo lá no comecinho da negociação, e depois disso, ele ficou tranquilo, você que foi atrás dele? E depois eu fui atrás dele, só que depois que eu fui atrás dele, que eu mostrei que eu queria realmente, que eu tinha confirmado as minhas férias, aí ele falava comigo todo dia, entendeu? E aí? Decidiu? E aí? Sua amiga vem mesmo? Tem pessoas me procurando para sua data, essas coisas. Essa propriedade com que ele aplicou o golpe, tem algum telefone, tem alguma recepção, tem algum outro dono que você conseguiu encontrar? Quem é o dono de fato, porque ele não deve ser? Não consegui. Até tentei puxar pelo Maps, assim, não aparece. Não sei se realmente é aquele apartamento, entendeu? Não sei. Não aparece nada. Porque normalmente assim ficaria um pouco mais fácil de identificar e até alertar outras pessoas, né? Porque ele deve aplicar o golpe com esse mesmo tipo de apartamento a várias outras pessoas. O mesmo golpe que ele aplicou em você, ele vai aplicando em outra, porque é aquilo, né? Você perdeu R$300, o que já é muito ruim.
porque a gente sabe quanto que é difícil ganhar. Só que você perdeu 300, outro perdeu 300, outro 300, outro 500, outro 600, outro 600. Quando vê, o golpe dele já está colocando no bolso dele 10 mil reais. E muitas pessoas não denunciam, porque para quem perde, é um valor que não é exorbitante, dói no bolso, mas não é exorbitante. Não tem um grau severo, nossa, vou denunciar. Não, é tipo assim, ah, tá bom, eu sofri o golpe, perdi 300 reais, paciência, vou alertar meus amigos e familiares para ninguém cair nessa. Se culpa, às vezes não compartilha, porque, tipo, meu, foi um burro, uma boa. Tem isso também. Não fala para as pessoas, porque fica com vergonha. Tem isso também de se culpar, né? Ah, não vou falar pra ninguém, porque que vão achar de mim? Isso já aconteceu, inclusive, na minha família, de cair num golpe de WhatsApp, não era golpe de aluguel, mas exatamente isso. Um familiar meu caiu no golpe, passou o dinheiro pro golpista, porque o golpista se passou por um outro familiar, né, que era próximo, e aí não quis contar pra ninguém, porque, nossa, que burro, eu caí no golpe. Não, não é isso. O certo é alertar, porque a gente está vivendo com isso todos os dias. Todos de golpe de WhatsApp, golpe de aluguel, golpe de relacionamento, golpe do amor, golpe da rede social, da pessoa que clona a rede social e quer pedir dinheiro para você conseguir recuperar. Então, a todo momento, a gente está se esquivando. A gente não está nem convivendo com isso, a gente está se esquivando, porque está tão próximo da gente. E a gente vai, né? Estamos sobrevivendo com isso daí. Queria passar algumas dicas aqui, além da sua entrevista, que é super importante. A gente bate muito aqui nessa tecla no canal Operação Policial, do quão é importante a gente escandalizar essa notícia, a gente alertar as pessoas, né? Do quanto é importante a gente disseminar essa informação. Porque, provavelmente, no nosso canal, algumas outras pessoas, ou que já passaram por esse tipo de golpe, ou conhece alguém que passou, vai comentar, vai realmente repassar essa nossa entrevista, para alertar outras pessoas, para que outras pessoas não caiam nesse golpe. E aí vão ficar algumas dicas aqui, que são dicas da polícia, inclusive. Sempre desconfiar de aluguel com preço baixo. No seu caso, R$ 1.200, você encontrou uma casa a 1.300, então, nesse caso, nem tinha como você desconfiar, para você ver como que está muito próximo, mas existem casas com preço muito mais baixo do que o tradicional, então desconfiem. Faça contato direto com o proprietário, evitar as redes sociais, não faça pagamentos antecipados antes de verificar que o negócio existe, mas no seu caso também, eu vou ter que te defender, porque você colocou R$ 300, a casa era 1.200, você nem pagou a casa inteira, então você provavelmente tinha negociado com esse golpista que você pagaria os R$ 300 e os outros R$ 900 você ia pagar depois que devolvesse a chave, certo? No dia que eu chegasse lá. Ah, tá. No dia que você pegasse a chave, você ia acabar batendo os R$ 900 que ficarem abertos. Formalize o negócio com um contrato, isso é muito importante, sempre ter alguma coisa assinada, com número de telefone, registro, reconhecido em cartório. Verifique em nome de quem está a conta bancária, nesse caso também, mais uma vez, vou te defender, porque se realmente o Thiago for o Thiago, estava no nome dessa pessoa, e aí, com um trabalho bem feito da polícia, a polícia consegue chegar facilmente a essa pessoa, ainda mais se ele não for réu primário, se já tiver ali, né, no banco de dados, uma passagem pela polícia, a polícia consegue chegar facilmente a esse golpista. E o mais importante de tudo, e essa é a dica que a polícia de todos os estados dá, é denuncie. Denunciar é muito importante, formalizar um boletim de ocorrência para que justamente a pessoa ou a quadrilha seja investigada e seja punida, né? Que é o mais importante, né? Porque às vezes passa batido e continua fazendo. E vem um golpe novo, né? Aí vem o do Pix, aí vem o outro, Exato. aí vem o da casa de aluguel. E vai, não tem fim. Não tem fim, vira um ciclo que eles vão vivendo disso e nunca acaba e continua. E, Jéssica, nesse mês de janeiro, já faz aí um mês de que tudo aconteceu, você chegou a trocar alguma mensagem com ele? Fez algum pedido de novo? Chegou a falar de novo e falou assim, cadê meu dinheiro? Acho que sim, bem no início do mês. Tipo, acho que eu estava no meu último dia lá, no dia 4, eu estava vindo para São Paulo, eu mandei mensagem para ele. Aí, tipo, já não tive... Chega as mensagens, mas ele não me retorna. Ah, as mensagens chegam até ele, então. Chega. Fica lá com os 2 risquinhos, mas, tipo, então, ele não retorna. Então, provavelmente ele apagou teu número para não aparecer mais a foto dele, Sim. mas te manteve ali sem te bloquear. Sim, tá usando o mesmo número, entendeu? Não bloqueou, tá ativo ainda o telefone. O perfil no Facebook também tá ativo. O perfil eu não consegui achar mais. O do Instagram tá, mas eu não tenho acesso porque é trancado. Ah, ele trancou depois. Ele trancou.
Que situação terrível. A gente precisa muito acabar com isso. A gente precisa muito que essas pessoas que praticam não só esse golpe, mas todos os outros tipos de golpe, sejam presos, sejam punidos. Não podem viver em sociedade, porque, queira ou não, aterrorizam dessa forma, né? O psicológico, a angústia, a tristeza, aí você acaba duvidando de outras pessoas que não, em outras oportunidades não são golpistas, né? Eles acabam criando essa dúvida durante um tempão. A gente não sabe quando isso vai acabar. Jéssica, a gente esqueceu de alguma coisa? Tem mais algum detalhe que você quer contar pra gente? Algum ponto específico? Não, acho que eu falei exatamente tudo que aconteceu, tudo até depois também, acho que é isso. O importante, né, o mais importante de tudo é que você está bem, que foi um golpe que pegou só o seu dinheiro, mas você está bem, você conseguiu aproveitar o Réveillon com a sua família, deu tudo certo, está trabalhando agora, e isso que importa. Caiu num golpe, né, você foi uma vítima, mas você não é culpada, tá? Não se culpe disso, não só você, como todas as outras pessoas que sofrem golpes. Quero te agradecer, muito obrigado por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Se você tiver mais novidades, inclusive, para esse Thiago, se ele for pego, se tiver novidades em relação a isso, a polícia trabalhando no caso, mande uma mensagem para a gente, nós estamos aqui disponível para te escutar. Muito obrigado por ter tirado o seu horário de almoço para conversar com a gente. Sei que você está aí trabalhando e você ajuda várias outras pessoas. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês, tá, por entrar em contato. Acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem, porque liga um alerta nas pessoas, né? Porque a gente não sabe de tudo, a gente não está preparado para tudo, é tudo novo. Eu nunca tinha passado por essa situação. Mas chegou a minha primeira vez e aí a gente começa a prestar mais atenção, a dar mais atenção nos detalhes que estavam todos ali. A gente não quer se culpar, mas a gente tipo, fica pensando, pô, mas eu tinha, sabe? Mas enfim, né? É sobre o outro, não é sobre a gente, é sobre o outro. Exatamente. Né? Não tem o que fazer. Então, só agradecer mesmo, obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha história. Mas que seja uma história triste, mas no final deu tudo certo, eu consegui fazer a viagem que eu queria. E é isso. E é isso que importa. Continue plantando bem, que você vai continuar colhendo bem, com certeza. A culpa não é sua, a culpa é do outro que não deveria estar inserido na sociedade e não deveria ter aplicado esse golpe em você. E a vocês, muito obrigado. Ficamos aqui com mais um Sofri Abuso, hoje com a história da Jéssica Costa, que caiu no golpe do falso aluguel. Atenção aos detalhes, denuncie, preste atenção quando vocês forem alugar uma casa de veraneio, alugar um apartamento de férias ou mesmo um aluguel para você morar. Atenção, muita atenção. E mais importante, mais uma vez, denunciem. Só assim a polícia conseguirá chegar a esses golpistas, a esses agressores. Muito obrigado, as nossas redes sociais estão aqui à disposição, o nosso e-mail op@medialand.com.br também, a nossa produção está aí para receber elogios, novos casos, se você tiver algum caso para trazer para a gente, pode mandar. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.